Bom, essa discussão deixa a gente estarrecida. Uma coisa é certa, o presidente Bolsonaro vai chegar a essa Assembleia da ONU já com uma gafe na manga, né? Ele não tem nenhum comprovante de vacinação. Ou ele realmente não tem, ou ele se vacinou e não quer falar, não sei. Na realidade, sim, eles não vão barrar nenhum chefe de Estado que não tenha o comprovante de vacinação. Até o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, disse, olha, a gente não tem um poder de fiscalização. Mas é contra o que todo mundo está tentando fazer. Inclusive nos Estados Unidos, um país que tem um problema brutal com o negacionismo de vacina, né? Que os caras não conseguem debelar a epidemia. O presidente do Brasil, que é o primeiro a discursar na ONU, não toma vacina. Pois é. Capaz, diante da crise política e econômica no Brasil, quais temas não podem faltar no discurso de Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU? Ele não pode falar de pandemia. Isso é uma coisa que ele não pode falar, porque ele vai falar o quê? Já perdeu a credibilidade. Ele perdeu totalmente a credibilidade, não quer se vacinar para ir lá. Recusa-se a usar máscara. Você não vai conseguir os temas importantes e relevantes. Além da pandemia, obviamente, você tem necessidade de vacinação em outros países do mundo. Importantíssimo que países mais pobres também se vacinem. Hoje você vê que tem muitos países que não conseguiram ainda dar a primeira dose. Então, esse é um tema relevante que vai surgir provavelmente na ONU. A questão do Afeganistão vai surgir muito forte. O Afeganistão deve ser uma das coisas mais importantes, inclusive, na Assembleia Geral da ONU, porque, além disso, você tem os refugiados, você tem o problema de um governo talibã lá. Então, esse deve ser um tema relevante também. E, obviamente, ele deveria aproveitar o momento, não só para dar um exemplo, coisa que ele tem dificuldade, mas também falar bem do Brasil, falar do que está acontecendo aqui, de repente falar da questão ambiental. Essa resposta hoje, ele não pode deixar de dar. Hoje, exatamente. A questão ambiental vai pegar no pé dele fortemente, ele vai ter que falar do desenvolvimento de energias alternativas aqui no Brasil e tal, mas não é um momento bom com crise hídrica para ele conseguir fazer isso lá. Patrícia, você acha que ele vai conseguir cumprir a promessa dele de fazer um discurso pacificador? Então, eu acho que a maré virou, né? Nos outros 2 discursos que ele fez, ele tinha um aliado ali nos Estados Unidos, que era o presidente Donald Trump. Então, os discursos foram agressivos, inclusive ele dizendo que existia uma campanha de desinformação em relação à política ambiental do Brasil, que o desmatamento, que os incêndios eram muitos de causa natural, né? Foi, assim, muito na defensiva, mas também culpando todos os outros. Agora, você tem uma pressão muito forte do governo americano para mostrar resultados em relação a metas ambientais, né? Então, a expectativa seria você chegar na ONU e fazer um discurso mostrando o que de concreto o Brasil está fazendo para reduzir o desmatamento. O que é bastante pouco. Então, eu não sei o que ele vai conseguir falar. Mas, assim, existe essa pressão mundial e os números do Brasil não são nada positivos. O que o Capaz estava falando, que eu acho, o Brasil tem uma coisa positiva para apresentar, que seria, por exemplo, que aprovou visto humanitário para os afegãos, né? O Brasil já tinha aprovado uma medida que facilita você conceder refúgio para os afegãos no fim do ano passado e agora facilitou esse visto humanitário, que também fazem isso para os sírios e para os haitianos. O que é isso? Você tem menos burocracia se você quiser vir para o Brasil. Isso é super positivo, é uma coisa muito boa que o Brasil fez. Agora, por outro lado, ele vai querer dizer que o Brasil recebe muito bem os refugiados.